Você acredita no poder da bondade e da fé? Conheça a emocionante história de Marta, Lucas e Clara, um trio que nos ensina como pequenos gestos podem transformar vidas. Clique em inscrever-se agora e acompanhe histórias que aquecem o coração, inspiram e mostram que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre esperança. Não perca essa jornada de amor, superação e fé. Marta era uma mulher simples, de coração generoso, conhecida por todos na pequena vila onde morava. Sua mercearia, localizada em uma esquina modesta, era mais do que apenas um comércio. Era um refúgio onde os moradores se reuniam para conversar, dividir suas histórias e buscar conforto em tempos difíceis. A fachada do local, com tinta descascando, guardava um charme único que refletia a essência acolhedora da dona. Para Marta, aquele lugar era sua missão, um espaço onde ela podia servir ao próximo enquanto carregava no peito uma fé inabalável de que mesmo nos dias mais nublados, Deus proveria. Todos os dias, Marta abria as portas da mercearia com um sorriso no rosto e uma oração silenciosa nos lábios. Era impossível não se sentir acolhido ali. Os clientes que chegavam não eram apenas compradores, eram vizinhos, amigos, quase uma extensão de sua própria família. Entre os corredores apertados, onde prateleiras exibiam produtos variados, os sorrisos e as conversas fluíam naturalmente. O aroma de pão fresco, que Marta fazia questão de oferecer, misturava-se ao som do sino que anunciava cada novo visitante. Apesar de toda a dedicação, os últimos meses haviam sido desafiadores. As vendas diminuíram e Marta percebeu que muitos de seus clientes estavam enfrentando dificuldades financeiras. Ela, que nunca negava ajuda a ninguém, passou a abrir contas para os que precisavam, aceitando pagamentos atrasados sem reclamar. Contudo, a preocupação começava a pesar em seu coração. As noites eram longas e silenciosas, e Marta se perguntava como continuaria a manter seu negócio funcionando enquanto ainda ajudava aqueles ao seu redor. Porém, em uma manhã aparentemente comum, algo chamou a atenção de Marta. Ela percebeu que alguns produtos estavam desaparecendo misteriosamente das prateleiras, embora o caixa não registrasse essas vendas. Intrigada, decidiu ficar mais atenta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela notou uma pequena figura encolhida em um canto da loja, escondida entre as sombras. Enquanto o sino da porta soava novamente, Marta sentiu uma inquietação em seu peito. Algo lhe dizia que aquele dia traria respostas, embora ela não soubesse exatamente o que estava por vir. Marta continuava sua rotina na mercearia, mas algo dentro dela parecia fora do lugar. As noites começaram a ser mais longas, com pensamentos inquietantes que ela não conseguia ignorar. Por mais que tentasse afastar a sensação, algo a puxava para os acontecimentos do dia anterior. A ausência de explicações sobre o que havia ocorrido a deixava com uma pulga atrás da orelha. Enquanto organizava as prateleiras pela manhã, ela notou que alguns produtos estavam em falta. Um pacote de biscoitos, uma lata de sopa e até um pão que havia sido assado no início da tarde anterior. Estranho, murmurou para si mesma, franzindo a testa. Marta sempre fora muito meticulosa em sua contagem de estoque. Decidida a não deixar passar, ela reorganizou tudo e fez uma lista mental dos itens que precisariam ser repostos. Do outro lado da vila, Lucas voltava para casa com o coração ainda acelerado. Ele corria por entre becos e ruas estreitas, segurando os itens que havia conseguido pegar sem ser notado. Seu objetivo era claro: chegar até sua mãe antes que ela percebesse o tempo que ele havia passado fora. O casebre onde viviam era simples, com paredes de madeira desgastadas e um telhado que já conhecia bem as goteiras. "Mãe, eu trouxe algo para a gente comer", disse Lucas ao entrar na pequena casa.
Sua mãe, Dona Clara, estava deitada em um colchão fino no canto da sala, com o rosto pálido e os olhos cansados. Ela sorriu levemente ao ver o esforço do filho, mas sua expressão também carregava preocupação. "Meu filho, onde você conseguiu isso?" perguntou, a voz fraca, mas firme. Lucas hesitou antes de responder, desviando o olhar. "Não se preocupe, mãe. Eu só achei uma forma de trazer." Enquanto isso, Marta começou a prestar mais atenção nos arredores de sua mercearia. Ela notou que alguns rostos familiares apareciam com frequência, mas havia também aqueles que pareciam evitar contato direto, como se algo os incomodasse. Durante uma tarde tranquila, enquanto atendia uma cliente, ela ouviu um comentário casual que prendeu sua atenção. "Tem um menino novo na vila. Parece que ele e a mãe estão passando por dificuldades." Essa frase ecoou na mente de Marta e pela primeira vez ela conectou os pontos. "Será que alguém está precisando de ajuda?" pensou. Sem perceber, a inquietação se transformou em curiosidade. E o que começou como um dia comum, agora se tornava o início de um quebra-cabeça que Marta sentia a necessidade de resolver. Era como se algo maior estivesse em jogo, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. Marta sentia que precisava saber mais, mesmo sem entender ao certo o porquê. Marta decidiu seguir sua intuição. Algo dentro dela dizia que os acontecimentos recentes estavam ligados, e ela sentia um peso no coração que não podia ignorar. Era tarde quando ela fechou a mercearia, mas em vez de voltar para casa, escolheu caminhar pelas ruas tranquilas da vila. O som dos passos ecoava pelas pedras e a brisa da noite parecia sussurrar segredos. Marta observava cada detalhe ao seu redor. Portas semiabertas, luzes que escapavam das janelas e vozes abafadas por trás das paredes. Era como se a vila, tão familiar, tivesse se transformado em um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Enquanto caminhava, Marta cruzou com alguns vizinhos que a cumprimentaram rapidamente. Porém, uma senhora de idade, Dona Alzira, parou para uma breve conversa. "O vento anda soprando histórias de que a família da Dona Clara está passando dificuldades. Você sabia?" Marta sentiu um frio percorrer sua espinha. Não sabia muito sobre Clara, apenas que ela havia se mudado recentemente para a vila e que seu filho, Lucas, era um garoto reservado. Mas algo no tom de Dona Alzira parecia prenunciar uma necessidade maior. No dia seguinte, Marta decidiu investigar mais. Ao abrir a mercearia, ficou de olho em cada cliente que entrava e saía. Mas não viu Lucas. Isso só aumentou sua curiosidade. Então, ao final da tarde, ela tomou coragem e resolveu perguntar aos moradores sobre a situação de Clara. As respostas foram evasivas, mas os olhares diziam mais do que as palavras. Marta começou a perceber que o silêncio, às vezes, falava alto demais. Quando a noite caiu, Marta pegou uma cesta com alimentos e decidiu ir até a casa de Clara. Seu coração batia rápido. Caminhar pelas ruas escuras, carregando a cesta, era como atravessar uma ponte para o desconhecido. Quando chegou, a casa simples parecia ainda menor sob a luz da lua. Marta respirou fundo e bateu a porta. A batida ecoou no silêncio e, por alguns instantes, nada aconteceu. Então, a porta abriu lentamente, revelando Lucas. Seus olhos, grandes e cheios de surpresa, encontraram os de Marta. Ela percebeu a tensão em seu rosto e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade. Antes que pudesse dizer algo, Marta viu Clara ao fundo, deitada em um colchão fino. "Eu trouxe algumas coisas. Espero não estar incomodando", disse Marta, estendendo a cesta. Lucas hesitou por um momento, mas então pegou a cesta com mãos trêmulas. Ele olhou para ela com um misto de gratidão e constrangimento. Marta sentiu seu coração apertar.
Ali estava uma família invisível aos olhos da vila, mas tão presente em suas preocupações. Enquanto Lucas levava a cesta até Clara, Marta permaneceu na porta, observando em silêncio. O ambiente simples e desgastado parecia ganhar um brilho especial com a presença daquela pequena ajuda. Ela percebeu que havia muito mais a descobrir sobre aquela família e que sua intuição a havia guiado até ali por um motivo. O olhar de Clara encontrou o de Marta, e mesmo sem palavras, um entendimento foi criado entre elas. Era como se ambas soubessem que aquele encontro era apenas o início de algo maior. E assim, Marta sentiu que precisava voltar. Mas a história de Clara e Lucas já havia se tornado parte de sua vida. Agora, ela tinha mais perguntas do que respostas, e o destino parecia pronto para revelar mais segredos. Enquanto Marta retornava à mercearia naquela manhã, seu pensamento estava dividido. Algo dentro dela não permitia que esquecesse os olhos de Lucas, aquela mistura de culpa e desespero que ela viu quando o encontrou. Porém, havia algo mais que a incomodava: as atitudes dos vizinhos. Por que todos pareciam evitar o assunto quando Clara era mencionada? O silêncio era tão gritante quanto o som de um trovão. Naquele dia, Marta decidiu agir. Após organizar os produtos na mercearia, tomou um caderno empoeirado onde registrava suas vendas. Com paciência e atenção, começou a analisar cada anotação, tentando encontrar padrões nas faltas recentes. Não demorou muito para perceber que os produtos desaparecidos pareciam sempre ser os mesmos: pão, leite, frutas e ocasionalmente algum remédio simples. Era evidente que alguém estava escolhendo com cuidado o que levar, sem se preocupar com bens mais caros ou supérfluos. Quando Marta virou a página, algo chamou sua atenção: uma anotação feita a lápis que ela não lembrava ter escrito. Era um lembrete curto, mas perturbador. Clara precisa de ajuda. Seu coração disparou. Aquilo parecia mais um sussurro de sua própria consciência ou um recado do destino. Sem perder tempo, ela fechou o caderno, colocou-o sob o balcão e decidiu buscar respostas diretamente com Lucas. No fim da tarde, Marta se dirigiu novamente à casa humilde. Desta vez, trouxe um pacote maior, com comida suficiente para alguns dias e alguns itens de higiene. Ao chegar, encontrou Lucas do lado de fora, sentado em um degrau da entrada. O menino parecia distante, como se o peso do mundo repousasse em seus ombros frágeis. Ao vê-la, ele tentou esconder o rosto, mas Marta, com a firmeza de uma mãe, ajoelhou-se à sua altura e estendeu a mão. "Lucas, precisamos conversar. Não quero te machucar, só quero entender." Lucas hesitou, mas algo no tom de Marta fez com que ele cedesse. Ele abriu a porta com cuidado, permitindo que ela visse Clara mais de perto. Ali, no canto escuro da sala, a mãe repousava em um colchão velho, com a pele pálida e os olhos cansados. Marta sentiu o nó na garganta apertar. Não era apenas uma questão de fome. Clara estava doente e Lucas estava tentando cuidar dela sozinho, do jeito que podia. A cena partiu o coração de Marta, mas também despertou nela uma força que ela não sabia que tinha. Enquanto Clara dormia, Lucas começou a contar tudo. O pai havia partido há meses, deixando-o sem dinheiro. Clara, sempre uma mulher forte, tentou trabalhar, mas sua saúde se deteriorou rapidamente. Sem opções, Lucas recorreu ao que sabia ser errado, mas que para ele era a única solução. Enquanto Lucas falava, Marta ouvia com atenção, os olhos marejados, mas determinados. Ela sabia que algo precisava ser feito, não poderia deixar aquela criança carregar tamanho fardo. Quando Lucas terminou, Marta segurou sua mão com firmeza e olhou fundo em seus olhos. "Lucas, você não está mais sozinho. Vamos resolver isso juntos." E assim, a chama da esperança foi reacendida, mas a jornada estava apenas começando. O que Marta faria a seguir? Naquela tarde, o sol já se escondia atrás das nuvens pesadas, tingindo o céu de um tom alaranjado.
Marta saiu de sua mercearia, levando uma cesta com frutas, pão e uma garrafa de leite. Ela havia decidido ir além das palavras. Seria a mão estendida para Lucas e sua mãe, Clara. O caminho até a casa deles parecia mais longo do que na última vez. A cada passo, a dúvida e a esperança brigavam em seu coração. E se ela estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia? Mas, e se sua ajuda fosse exatamente o que eles precisavam? Ao se aproximar da humilde casa, Marta notou Lucas brincando no quintal com uma bola surrada. Era uma cena simples, mas carregada de simbolismo. Mesmo em meio à adversidade, uma criança ainda buscava o brilho da inocência. Lucas, ao vê-la, congelou por um instante, como se não esperasse que ela voltasse tão cedo. Marta, no entanto, abriu um sorriso caloroso e levantou a cesta, mostrando que estava ali por boas razões. Clara estava sentada agora, apoiada em um travesseiro improvisado, tentando demonstrar força apesar de sua aparência frágil. Marta entrou com a leveza de quem não queria ser invasiva. Colocou a cesta sobre a mesa e começou a organizar os itens, enquanto Clara a observava com olhos marejados de gratidão e surpresa. As duas trocaram poucas palavras no início, mas um sentimento de conexão começou a preencher o ambiente. Enquanto Marta falava sobre a importância de cuidar da saúde e se alimentar bem, Clara a ouvia atentamente, mas parecia hesitante em aceitar tanta generosidade. Foi então que Lucas, com a sinceridade que só as crianças possuem, olhou para Marta e disse: "A senhora é como um anjo, sabia?" As palavras do menino ecoaram no coração de Marta. Por um momento, ela se viu não apenas como uma mulher que possuía uma mercearia, mas como alguém que podia fazer diferença, mesmo que em um pequeno pedaço do mundo. Marta ficou mais um tempo ali, ajudando Clara a organizar o espaço e garantindo que ela soubesse como preparar os alimentos que havia trazido. A despedida foi marcada por abraços e olhares que não precisavam de palavras para expressar a profundidade do que estava sendo vivido. Enquanto caminhava de volta para casa, Marta sabia que o que começara ali era maior do que qualquer cesta de mantimentos. Ela sentia que algo mais estava por vir, mas ainda não conseguia prever o que seria. Era uma manhã fria, mas cheia de promessas. Marta, agora consciente do motivo por trás das ações de Lucas, decidiu que não mediria esforços para ajudar Clara, a mãe do menino. Com o coração pesado e a fé inabalável em Deus, ela organizou um pequeno grupo na comunidade para levar até a casa de Lucas alimentos, remédios e, acima de tudo, esperança. Chegando à humilde residência, Marta encontrou Clara em um estado frágil, mas com um brilho nos olhos que transparecia força. Apesar da doença, Clara demonstrava gratidão por tudo que Lucas tinha feito para mantê-la de pé. Ela segurou a mão de Marta com dificuldade e disse: "Obrigada por cuidar do meu menino. Ele nunca deixou de acreditar que alguém viria nos ajudar." Com lágrimas nos olhos, Marta ajoelhou-se ao lado da cama e prometeu que Clara não estaria mais sozinha. Ela, Lucas e toda a comunidade fariam o que fosse necessário para vê-la recuperar as forças. Naquele instante, um clima de união tomou conta do pequeno quarto. No dia seguinte, enquanto estava na mercearia, Marta recebeu a visita inesperada do Dr. Ricardo, um médico que acabara de se mudar para a cidade. Ao ouvir sobre a situação de Clara, ele imediatamente se ofereceu para ajudar. Marta, bastante preocupada com a situação de Clara, conversou longamente com o doutor. Ricardo na mercearia, buscando entender melhor o que poderia ser feito para ajudar sua amiga. Dr. Ricardo explicou o que seria necessário para a recuperação de Clara e garantiu a Marta que não estava sozinha nessa batalha. Dr. Ricardo foi até a casa de Clara e, após examiná-la, prescreveu remédios específicos para tratar sua doença. Com o tratamento adequado, a fé em Deus e o acompanhamento médico,
Clara começou a apresentar sinais de melhora significativa. Seu sorriso voltou aos poucos, e cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Lucas, vendo a mãe se levantar da cama pela primeira vez em meses, correu até ela e a abraçou com toda a força que um garoto poderia ter. "Você nunca desistiu de mim, mãe", ele disse com a voz embargada. Clara, emocionada, respondeu: "E você nunca deixou de acreditar, meu filho. A fé em Deus nos trouxe até aqui." Naquela noite, Marta convidou Clara, Lucas e Dr. Ricardo para um jantar especial na mercearia, que agora tinha se tornado um ponto de encontro para a comunidade. Todos se reuniram para celebrar a recuperação de Clara e a força de Lucas, o menino que mostrou que o amor, a fé em Deus e a determinação podem superar até os maiores desafios. Enquanto Clara agradecia emocionada a todos, Marta olhou para Lucas com um sorriso e disse: "Você nos ensinou que, quando cuidamos uns dos outros e temos fé em Deus, milagres acontecem." A história de Marta, Lucas, Clara e Dr. Ricardo passou a ser contada em toda a cidade, inspirando outras pessoas a nunca perderem a esperança e a fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E, no coração daquela mercearia, o maior produto que se distribuía não era alimento, mas amor, fé em Deus e a certeza de que juntos somos mais fortes.